Então, vamos dar início no Limiar do Infinito. É o capítulo, nós estamos no capítulo 1, na verdade, é a continuidade do capítulo 1, né? Porque nós vimos aqui, ó, no capítulo 1, a gente viu semana passada, é o capítulo intitulado, né, O Novo Espiritualismo. Então, a gente viu ali falando, né, o espiritismo ou a terceira revelação, né? Então Joana vai falar sobre isso, só que ela faz todo um preâmbulo, ela comenta aqui antes, né, das religiões, da religiosidade, da espiritualidade, né, o espiritualismo, né, dos povos ao longo da história, né? Dos povos da história antiga, as civilizações, né, que traziam sempre mensagens, né, do mundo imortal. Quer dizer, o que a gente tem que lembrar daqui? Que sempre existiram médiums e que essa religiosidade, ela sempre vinha, né, através dos médiums, naquela época tinha os sacerdotes, né, no Egito, nas diversas aí, como é que se diz, na Índia, né, com os Vedas. Então, tinha vários religiosos, tinha uma religiosidade que sempre existiu, né? Nós somos criaturas criadas por Deus, somos divinos, vamos dizer assim, de criação divina. Então, a gente não, ao longo da história da humanidade, a gente sempre teve essa conexão com o espiritual, com o divino. E ela veio falando isso ao longo do capítulo aqui, né? Na Índia, no Egito, na Babilônia, na Síria, na Pérsia. Aí ela começa a falar de Israel, né? Que a gente vai começar a falar do monoteísmo, né? Então, aqui, ó, nós paramos, na verdade, para que vocês se localizem. O meu está na página 14, mas ele está assim, ó, profetas de variada nomenclatura. Não sei se todos os livros são mais ou menos iguais, como é que é, mas é... Vocês acharam aí, gente? O meu já achei. Já achei também. Já? Então, porque a gente vai falar essa parte aqui, ó, profetas de variada nomenclatura, dando continuidade aqui, né? Profetas de variada nomenclatura vaticinaram é profetizaram, né? Os fastos do porvir. Então, o que viria a acontecer no futuro? Produziram fenômenos de relevância com que se impuseram ao respeito do tempo e das comunidades em que viviam, exteriorizando as legítimas realidades da vida espiritual em realizações épicas, religiosas, sociais e éticas inesquecíveis, né? Então, ela está falando sobre tudo que era trazido, as mensagens vinham do mundo espiritual e os profetas, então, que surgiram ao longo aí do tempo em Israel, né, a gente sabe que tem vários profetas, né, que trouxeram aí até, inclusive, a questão da vinda do Messias, né, como o profeta Isaías, enfim, muitos inspirados, né, para trazer essas realidades da vida espiritual. Então, é como se fosse assim, né, gente? Nós fomos criados, mas nós não fomos abandonados aqui pelo nosso Pai Criador, né, por Deus, por essa divindade. A gente não ficou abandonado para viver a vida aqui na matéria sem ter uma orientação, sem ter um direcionamento da parte espiritual. Sempre na história do homem, sempre houve, né, as religiões, essa religiosidade, e isso sempre chegou até nós. E o que a gente vai entender aqui, que se vai falar de espiritismo, e espiritismo é a terceira revelação, é porque teve a primeira e a segunda, né? Primeira e a segunda revelação antes de Allan Kardec, antes do espiritismo. Então, nós nunca fomos deixados, né? Abandonados pelo nosso Pai, deixados ao léu, né? Para que a coisa
e nós não, sempre teve orientação, a mediunidade sempre existiu para que chegasse até nós essas verdades aí espirituais. Até porque a gente sabe que a nossa pátria verdadeira é lá, né? É no mundo espiritual. Então, nós viemos de lá, tudo vem de lá, né? Todas as informações nos são trazidas, né? Aí, aqui no capítulo, a Joana coloca assim, ó, dentre os primeiros, os grandes iniciados, Moisés foi o escolhido para o cometimento incomparável de conduzir o povo hebreu à liberdade física e a acenar-lhe a perfeita liberdade espiritual, mediante a incondicional adesão à verdade contida no Decálogo, de que fora excelente instrumento do mundo transcendental. Então, Moisés, ele traz, né, através do decálogo aqui, dos 10 mandamentos, ele traz as leis ali que eram necessárias àquele povo, àquela época, né? Eu vou até projetar para vocês aqui, ó, eu trouxe deixa eu mostrar aqui para vocês, um slide, referente a Moisés, né? As 3 revelações, na verdade. Tá? Então, esse capítulo 1 que a gente está vendo aqui, Joana de Ângeles. E esse aqui eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Lá fala, né, sobre Moisés, sobre essa primeira revelação através do decálogo aqui, ó. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, né? Ou seja, a de Deus é invariável. A gente sabe que as leis de Deus, elas são imutáveis, elas não se modificam ao longo do tempo, são invariáveis. A outra, que é dentro da lei mosaica, dentro desse código de leis, a lei civil ou disciplinar. Ela é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Então, seriam as leis humanas, né? A gente tem, se a gente for pensar hoje nas leis humanas, o que é permitido num país é proibido em outro, por exemplo, são leis diferentes, né? A gente tem um código, nós temos a ética e temos um código moral, que ele é variável, né? Ele varia de acordo com a cultura, com a localidade, com a época, né? E é isso que está falando aqui, que a lei mosaica, ela continha também essa lei civil ou disciplinar. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Aqui eu até nem trouxe, tá, gente? Só trouxe esse trecho aqui, ó. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão, porque a gente lembra, né, da história dos hebreus, do povo que estava escravizado no Egito, né, e que Moisés, então, vai para a terra prometida, né, buscando Israel, né. Então, aqui, ó, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Né? Então, está falando de um Deus único, desse Deus que não concorda, não está de acordo com o politeísmo, né, com diversos deuses. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que estiver acima no céu e embaixo na terra, nem de tudo que houver nas águas sobre a terra. Não adorarás, nem lhes renderás culto soberano. Né? Então, aqui é um trechozinho só, né, relacionado a essa lei. Eu acabei não trazendo as 10, né, aqui, mas só uma introdução para a gente entender esse advento de Moisés aqui como uma primeira revelação e que era adequada ao povo daquela época, né? Mesmo assim, não teve aquele culto do bezerro de ouro, né? Teve todas aquelas situações, porque esse povo estava no Egito há muito tempo e eles já tinham adquirido os conhecimentos
o entendimento, a cultura do politeísmo. Eles acreditavam em vários deuses porque eles estavam há muito tempo lá, né, no Egito. Então, foi difícil restabelecer, trazer eles para esse monoteísmo, né? E aqui, então, a Joana continua aqui, ó. A primeira grande revelação, todavia, não encontrou do seu tempo a mentalidade própria, em considerando os séculos de escravidão e degenerescência moral do povo ao qual se destinava de início, vindo a tornar-se um rude veículo de flagício, quer dizer, de flagelo e perseguição, por meio do qual se programou a constituição política, histórica e religiosa de Israel, em detrimento da finalidade essencial, que era preparar nas mentes e nos corações a hora sublime do Messias. Então, o Moisés vem como uma primeira revelação, mas já preparando para, né, com o decálogo, tudo isso já preparando para a segunda revelação, né, para o momento em que Jesus viria, sendo que tudo isso já foi pré-anunciado, né, profetizado anteriormente, a vinda, né, nesse intervalo aí de Moisés para Jesus, já foi profetizado a vinda do Cristo, quer dizer, era uma forma de convencer mesmo, né, da existência do enviado de Deus, né, de um Messias, de fato, tudo como teria que ser para a chegada do Cristo, né, então, a gente sabe que houve todo um preparo ali, né. E aí a Joana traz assim, ó, anunciado pelos grandes médiuns que o precederam e descrito pelos organizadores da Terra, o seu advento foi revelado e saudado por anjos e sacerdotes fiéis que o identificaram. Está falando de Jesus já, né? Ele chega e assinala a era nova com os marcos inconfundíveis da superior presença. Então, olha como ela coloca, ele chega e assinala a era nova. Marcos inconfundíveis da sua superior presença. Com Jesus, mudam-se as conjunturas do pensamento vigente. O amor de que se faz mensageiro é a aliança que o pai mantém com os filhos, não obstante o demorado recalcitrar destes, né? Porque Jesus vem trazer doutrina de amor, né? Porque Moisés, muito dessas leis a gente já viu, né, em alguns estudos, que elas vinham embutidas de lei de talião, né, tinha muita coisa ali que não mostrava, não denotava essa lei de amor, né. Aí vem com Jesus, né, Jesus é que vem com essa segunda revelação. Aí a Joana coloca aqui, ó, não derroca o estabelecido, quer dizer, ele não retira o que já existia, né, de lei, não se rebela contra a austera severidade dos códigos legais, submetendo-se até ao sacrifício. Não foi, né, que acabou acontecendo com Jesus, né? Mesmo injustiçado, a fim de ensinar que a subida ao monte da vitória libertadora pertence a cada um após decisão irrefragável. Irrefragável seria incontestável, né? Então, ele espera, aqui a gente parece que entende assim o livre-arbítrio, né? Submete-se ao sacrifício, ensinar que a subida ao monte da vitória libertadora pertence a cada um, após a decisão incontestável. Então, nós temos aqui a nossa responsabilidade, né? A gente sacrificou o cordeiro aqui, né? O Cristo foi sacrificado diante daquelas leis, né? Diante de todo aquele conhecimento lá, aqueles entendimentos, mas, né? Cada um a seu tempo, porque a lei divina, ela é imutável, como foi falado ali, ela
nós estamos submetidos a ela, né? Então, Simone, oi. você está fazendo essas explicações, me veio aqui na cabeça uma coisa interessante, não sei se você vai concordar comigo, mas a gente vê assim, quer dizer, o que aconteceu antes de Moisés, também houve vários mensageiros que vieram trazer essa realidade espiritual, né? Por exemplo, como Buda, Krisma, Zoroastro, enfim, uma série de personagens que há 1.600, 3.000 anos antes do Cristo já vinham falando. Mas é interessante que havia uma crença generalizada de deuses, mesmo acreditando que sempre havia um Deus supremo, como Júpiter, como Zeus, né? Mas só com o advento, por que eu fiquei pensando, e os outros? Por que começa a contar a primeira com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com o Espiritismo? E aí eu fiquei pensando, é porque antes era uma mistura de deuses. E aí, com Moisés, já tinham uma ideia mais sólida de um Deus único. E o primeiro mandamento, esse que você até trouxe aí para nós, ele fala, eu sou seu Deus, né? Não terás nenhuma imagem, não prestará nenhuma cerimônia, eu sou o único, né? Então, por isso que eu entendo assim que talvez tenha sido por essas razões, já está mais firme a ideia de um Deus único, que foi contada como primeira revelação, segunda e terceira, né? Você acha que eu estou certa? Sim, a gente sabe que havia essa necessidade dessa crença nesse Deus único, né? Porque o politeísmo, os deuses variados, eram deuses humanos, na verdade, porque eram espíritos, né, que se manifestavam muitas vezes, né? E davam essa conotação de que eram deuses, porque tinham conhecimento de um monte de informações, né? E aí começou a dar margem à criação de vários deuses. E essa ideia do Deus único realmente começa no povo hebreu, né? Eles até se consideravam o povo escolhido, né? Era essa ideia do Deus único. Por quê? Porque, na verdade, esse entendimento ele tinha que, né, se estabelecer para poder chegar a outros entendimentos, porque se você imaginar que, vamos supor que a realidade espiritual fossem vários deuses, cada um ia querer mandar de um jeito, de uma forma, né, não ia ter uma unidade, não ia ter uma lei única, né, se existissem vários deuses, que era como acreditavam antes. Então, realmente, essa primeira revelação vem com Moisés, com o decálogo, né? E dá essa ideia de eu sou o teu Deus, né? O teu Deus que te tirou do Egito, da servidão. É muito pautado aí nessas informações mesmo, né? A importância desse decálogo aí para que eles entendessem também, né? Porque ali tinha várias, que eu acabei não trazendo, porque eu falei, não vai dar tempo, né? Mas tem várias, vamos dizer assim, formas de direcionar esse povo, né? Dentro de uma lei divina, né? E uma lei moral, né? Uma lei moral. Aí Jesus já é a segunda revelação, porque é a lei de amor, né? E aqui a própria Joana falou, né, que ele não vê, você viu que aqui, ó, não derroca o estabelecido. Então, é aquela partezinha do evangelho, eu trouxe aqui, ó. Deixa eu ver se ele passa. Não destruir a lei, né? Aqui, ó. Então, o advento do Cristo, aqui também está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu acho que é o primeiro capítulo, se não me engano. Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus. Porque, gente, a lei de Deus é indestrutível. Por isso que é a ideia do Deus único, né? Porque é uma lei única, é um Deus, né? Então, assim, não é que é uma lei única, é uma lei imutável, não vão ter outros Deus, né? A importância de ter essa noção, ó. Então, ele não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus.
Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nesta lei os princípios dos deveres em relação a Deus e ao próximo, o que constitui a base da sua doutrina. Aqui tem também, quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, no fundo e na forma. Porque, como a gente viu, tinha aquele Código Civil, aquela lei civil, aquela lei humana apropriada ao povo na época de Moisés. Na época de Jesus, já tinha, vamos dizer, as pessoas ali encarnadas já tinham condições de entenderem essa doutrina do amor, tanto que o cristianismo se estabeleceu, né? Então, veja só, olha aqui, Então, quanto às leis de Moisés, Jesus modificou-as. Ele sempre combateu o abuso das práticas exteriores, as falsas interpretações. Então, era quando Jesus se colocava contra os fariseus, né, por exemplo, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que conduzindo a estas palavras. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E acrescentando, aí está toda a lei e os profetas. Gente, quando eu vejo essa doutrina do Cristo, né, essas leis de amor, eu fico pensando, né, resumiu em 2 frases, né? Aliás, em uma frase, resumiu em duas máximas, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, a gente fala, nossa, Jesus veio, trouxe só, dá a impressão que é só isso, né? Assim, em termos quantitativos, né? Só isso, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Mas veja que ele veio àquela época lá, nós estamos aqui e muitos de nós não conseguimos nem começar a entender essa lei de amor, né? Muitos aqui na Terra não conseguimos nem começar. Outros já estamos caminhando, né? Já vamos a um entendimento parcial, vamos adquirindo um pouco, né? Para chegar nisso aqui. Não é curioso? Algo que parece tão simples. Jesus é muito didático, né? Porque ele resumiu aqui, até que está escrito, aí está toda a lei e os profetas, tudo que vocês precisam, está aqui. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Né? Resume, assim, o máximo de síntese, né? E Simone, o alcance, né? Como é que fica o nosso alcance aqui? É legal isso que você traz, né? Não veio destruir a lei, cumpri-la. Então, a gente vê todas aquelas leis morais lá, que está no Livro dos Espíritos, na 3ª parte. Então, assim, saber, né? A gente tem que saber quais são as leis do Pai, porque seguindo essas leis, ou seja, seguindo os exemplos de Jesus, você consegue entrar no banquete, no reino dos céus. Então, assim, e os primeiros que foram chamados, porque eles são, né, os primeiros a serem monoteístas, como você falou para a gente, são os judeus. Mas os primeiros chamados não foram os escolhidos, lembra? Então, assim, pela rebeldia, não queriam exercer essas leis morais, porque exercendo essas leis do Pai é que nos é permitido ir àquele banquete lá que deu o rei, lembra? O rei preparou um banquete. Então, assim, é igual você está falando, né? As nossas primeiras personalidades, né? Trazendo agora para cada um de nós, as nossas primeiras personalidades, elas não vão entrar. Porque nós não seguimos isso aí.
E aí, conforme a gente vai aprendendo e exercitando, né? Porque ter conhecimento é uma coisa, agora fazer aquele negócio é outra, né? Assim, é uma lei divina, né? Essa lei de amor, ela exige que a gente progrida, né? Que a gente esteja relacionado às outras diversas leis que nos regem, né? Para que a gente consiga atuar nisso aqui, né? A lei de amor. E hoje, infelizmente, né? A gente pode dizer que as nossas personalidades anteriores não entendiam, não fizeram, não exerceram, e muitos, infelizmente, até hoje, né? Muitos ainda estão lá no que não tiveram esse entendimento, ainda até hoje. Porque o tempo passa, mas se o espírito não se esclarece, se o espírito não busca, né? O progresso fica estacionado também, né? É verdade, hein, Simone? Tem até aquela frase de Jesus, mais ou menos assim, né? E muitos estão assentados nas trevas. Quer dizer, que além de estar na treva, ou seja, está numa região de sombra, está sentado. Ou seja, se permite e está tudo bem, não tem nem como é que eu vou falar? Às vezes não tem o discernimento sobre essas leis, né? E às vezes tem o discernimento, mas não tem a coragem de levantar para se exercitar sob essas leis, né? Essa busca, né? Sim, essa busca Esse pessoal, né? movimento, né? Isso. Exatamente. Engata a Esse, primeira, né, Simone? é, é um movimento, assim, que a gente pode falar, né? Que é individual, intransferível, né? Que é um movimento de cada um. Cada um tem o seu ritmo, isso é natural que seja assim. Mas o que ocorre é que, às vezes, tem espíritos lá da antiguidade que persistem, né? Às vezes não tem nem condições de reencarnar, a gente sabe também, que persiste aí nessa treva toda, né? E não busca, e não, né, fica estacionado. Pensando assim, olha só, porque amar nesse sentido é uma coisa assim que eu penso assim que nós não sabemos ainda amar. Nós não amamos às vezes a nós mesmos, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem uma crise de raiva, você está fazendo mal para você, para o seu corpo, para os seus órgãos, né? Você está fazendo com que o seu batimento cardíaco trabalhe mais, além do que é preciso. Então, é como se Jesus estivesse falando assim, para a criança, olha, gente, larga de ser, para de criar caso, para de criar confusão, ame só, ame, simplesmente. É tão simples, porque né, é a mesma proporção que a gente ama Deus, ama a si próprio, ama o próximo. Quer dizer, e às vezes a gente não ama nem a si próprio. Né? Quer dizer, como é que eu vou amar o próximo se eu não consigo, às vezes, respeitar o corpo que eu uso para me exercitar a minha encarnação? Então, é complicado, sabe? Esse amor, assim, ainda eu acho que a gente não tem. Nós estamos aprendendo, concordo com a Alexandra, quando fala, nós estamos gatinhando, estamos aprendendo, mas a gente ainda não sabe amar realmente, sabe? Eu acho que ainda estamos meio longe. Não sei se eu estou sendo pessimista ou não. É difícil compreender esse amor, eu acredito, né? A compreensão do que quer dizer essas palavras aí, né? Porque quantas vezes a gente fala que ama um filho, que faria tudo por um filho, mas a gente nem percebe que muitas vezes a gente está tendo uma conduta egoísta, né, que a gente está rejeitando um filho, por exemplo, e olha que eu estou falando assim, que talvez seja o maior amor, né, o amor de mãe, o amor de pai, e muitas vezes também acontece, né, gente, não tem mãe aí que às vezes até tem acontecido aí de assassinar o próprio filho, né, ou ser conivente com o assassino, então assim, exemplificando, né, mas esse amor realmente a gente não compreende ele completamente, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo a ter um discernimento para ir pouco a pouco compreendendo esse amor. Agora, tem coisas básicas, por exemplo, a gente pode imaginar na imagem do Cristo aqui,
como doação esse amor. Ele se doou até o sacrifício do corpo físico, né? Ele se doou ao máximo, né? Então, fica o exemplo realmente para nós, né? Da doação, para a gente, quando pensar nesse amor aí. Sim. E, Simone, a gente voltando um pouco aqui para a prática, né? Jesus fez todo esse movimento. E quando a gente fala de mães, né? A gente faz pelos nossos filhos o máximo que a gente pode? Ou às vezes a gente deixa a desejar, né? Nós somos mães, assim, no limite, eu estou falando assim, no limite, lá no seu máximo, que realmente você está dando sempre tudo que você pode quando está em relação aos nossos filhos? Eu faço essa pergunta aí, né? Tem muita mãe aí, por exemplo, que tem babá, eletrônica, né? Dá celular, dá isso, dá aquilo, mas não se dá. Então, fica essa pergunta aí em relação a isso, né? Esse amor aí, que às vezes, mesmo de mãe, né? Que é um dos amores maiores, tal, a gente vê aí que alguns são, igual você falou, meio egoísta mesmo, né? Fica dando supérfluo para o filho, mas não é presente, não tem aquele carinho. Você senta para estudar com seu filho, isso é uma forma de amar. Você realmente está dando tudo de si? Você está ensinando religião? Você está ensinando as coisas de Jesus para o seu filho, para ele não cair, porque a vida, quando for mais para frente, vai ficar difícil para eles. A gente não veio para cá para brincar. Eles vão ter provas, isso é certeza. Eles vão ter provas. E nós, como mães, por exemplo, ou como pais, estamos preparando os nossos filhos para essas provas? A gente está falando de Jesus, a gente está falando de resignação, a gente está falando de fraternidade, de caridade, de amor ao próximo, a não ser tão materialista. Então, acho que tudo isso aí a gente tem que pensar. Quando você falou esse exemplo aí de prático de mãe, tem tudo a ver, né? É muito variável, né? E sabe o que eu penso hoje, assim, que eu penso? O que é mais difícil da gente doar, né? Porque se doar às pessoas, a um filho, então, aí que a gente, né, teoricamente, teria que se doar mais ainda. Mas o que é mais difícil da gente se doar? Eu fico pensando, assim, que é a questão do nosso tempo. Muitas vezes a gente não destina o tempo, né? Até sem perceber, assim, de forma inconsciente, né? A gente não consegue destinar o nosso tempo para as coisas que realmente vão valer a pena para uma construção, né? E é claro que todos aqueles que estão ao nosso redor, né? A gente tem as relações e o nosso tempo tem que ser distribuído em nossas atividades, em tudo aquilo, né? E eu acho que uma grande dificuldade é essa questão da doação, é isso, porque mães e pais que colocam outras pessoas para substituir na educação, né, do filho, porque ela tá utilizando o tempo para outras atividades, né, ela não está ali presente. Então, é uma reflexão também, sabe, eu penso muito sobre essa questão do tempo, e a nossa doação, né, nos doarmos ao próximo, é todo esse movimento aqui de amor, né, construção do amor em nós também, né, tudo isso aí a gente tem que estar atento, né? Parece, não é assim natural, né? Não vem pronto essas coisas para nós, a gente tem que estar atento mesmo, né? Refletindo sempre, né? Estudando, enfim. Vamos continuar aqui no livro, prevendo, no entanto, olha só, que os homens do seu tempo e, quiçá, do futuro, não resguardariam seus ensinos indenes da interferência das suas paixões e mazelas, Jesus prometeu, o Consolador, que recordaria suas palavras, adicionaria capítulos novos e nunca deixaria as criaturas. Então, o Consolador, ele não vai nos deixar, né? Interessante isso aqui, né? Porque a gente pode imaginar como a igreja cristã primitiva, né, que houve tantas distorções, então a gente poderia imaginar também que o espiritismo daqui a 200 anos
esteja totalmente distorcido dos seus princípios, da sua doutrina, mas ela afirma, nunca deixaria as criaturas. A segunda grande revelação para a humanidade, a do Cristo, simbolizada no amor, logo se entorpeceu e se descaracterizou através do suceder dos evos, das eras, né, após a partida dele. Lentamente foi recebendo a introdução e a enxertia das vãs preocupações, transitórias aspirações humanas. Algum tempo depois, ei-la crivada de adulterações e modismos adaptáveis às conveniências de classes e greis, deixando à margem a transparência dos ensinos primitivos, perdidos na exegese, quer dizer, na interpretação e na teologia, com que se procurava obscurecer a mensagem sublime. Vamos ver mais um aqui, ó. Falando sobre isso aqui, da apostila do EAD, que está no roteiro 22. No final do século I, a própria Constituição da Igreja modificara-se substancialmente e as primeiras formas litúrgicas aparecem, assim como achei interessante isso aqui, o ascetismo e o legalismo. Nesse mesmo período, a Igreja estava presente na Ásia Menor, na Síria, na Macedônia, na Grécia, em Roma e talvez no Egito. Se, por um lado, o cristianismo se expandia geograficamente, através da vivência das igrejas organizadas, por outro lado, perdia em profundidade, né? Então, vai ter essas duas características, o ascetismo e o legalismo, que essa vai alterar esses princípios aí dos ensinamentos primitivos de Jesus, né? Então, o ascetismo, ele é entendido como uma prática filosófico-religiosa de desprezo ao corpo e às sensações corporais, e que tende a assegurar pelo sofrimento físico o triunfo do espírito sobre os instintos e as paixões. Revelou-se como uma forma deprimente de viver o cristianismo. O ascetismo, surgido na igreja primitiva, serviu de base para o monasticismo, estabelecido nos séculos posteriores. Por trás do movimento monástico, achava-se o zeloso cristão, empenhando-se fervorosamente para conseguir a união de sua alma com Deus. O legalismo é definido como um conjunto de regras. Nossa, ficou um quadro aqui atrás. O legalismo é definido como um conjunto de regras ou preceitos. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, gente. Onde está? Meio ruim de clicar aqui nele. Tá, então o legalismo, ele é definido como um conjunto de regras ou preceitos rigorosos que contrariam a vivência pura e simples de qualquer interpretação religiosa, inclusive a cristã. O legalismo, em qualquer época, representa uma forma de escravidão que conduz ao fanatismo e, sobretudo, afasta o homem da prática da caridade. A seguinte passagem do Evangelho mostra o que Jesus tinha a dizer sobre o legalismo judaico. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então lhe perguntaram, a fim de acusá-lo, é lícito curar nos sábados? Jesus respondeu, quem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer bem aos sábados. Deixa eu só... então, o que foi falado com isso aqui, né? Essas distorções. Então, nesse legalismo aqui, por exemplo, a gente entende quando fica apegado a alguns costumes, a uns rituais. Aqui está dando o exemplo de não poder fazer curas, né, ao sábado, de não poder fazer nenhum tipo de atividade guardando os sábados, né, que os judeus faziam. Então, criaram-se, né, nesse cristianismo aí, várias regras, ditando, né, levando até o fanatismo, como fala, colocando o homem distante da caridade, né? E essa parte do ascetismo aqui, eu entendi como essa questão do autoflagelo, né? Então, eu acho que essa prática, né, de se
condenar, né? Se autoflagelar. Isso tem uma origem aqui, né? Tá. Vamos voltar aqui para o livro. Aqui embaixo ela fala: no entanto, a previdência divina, sem cessar, prosseguiu mandando à Terra espíritos missionários nos diversos campos do conhecimento e da religião, a fim de que não ficasse esquecida a palavra do Celso Cantor. Então, assim, sabendo que esse cristianismo ia se desvirtuar, foi encaminhado espíritos para restabelecer, para trazer informações, tudo isso foi sendo planejado aí, né, nesse processo. Então, o que ela fala aqui, ó? Eu não sei como é que está no livro de vocês, o meu está assim, em 834. Tá assim. Na verdade, gente, eu fui pesquisar, deixa eu colocar aqui o slide, e vai falar de São Jerônimo, né, e do Simone, o meu Papa está 384. O teu tá 300? O meu estava 834. Então é 300 mesmo, tá certo. O meu está 384. É isso mesmo, viu, gente? É 384. Na minha edição aqui, que não sei porquê, acho que trocaram a digitação, veio como 800, eu fui procurar, falei, mas não é, né? É sobre o Papa Damaso, não sei como que... aqui nesse slide, ó, fala sobre ele aqui um pouquinho, ó. Damaso foi um dos mais notáveis papas do século IV, defendendo a igreja de Roma contra eventuais cismas, enviando legados ao primeiro concílio de Constantinopla, e também foi um escritor de grande mérito, autor de valiosos epigramas e de importantes cartas sinodais. Também foi o Papa que encomendou a Jerônimo de Estridão uma revisão da versão latina da Bíblia, a qual foi conhecida como Vulgata Latina. Até hoje, uma das mais importantes traduções bíblicas. Então, ele trabalhou, o Papa, junto com São Jerônimo, fez essa tradução, né, para o latim. Mas então, Simone, se é século IV, por que é 384? Não, mas século IV é 300, porque assim, por exemplo, de 1 a 100 é século I. Oi? Então, tá, pois não. De 1 a 100 é século I, né? De 100 a 200 é século II. Uhum. De 200 a 300 é século III, e aqui, tá Marli, é 384. Tá certo. Porque está errado no nosso livro, acho que o teu também está 800, né? Tá, o meu está 800. Então, a gente arruma. soma mais um, né, para dar o século. Arruma aí 384 que vai ser. Por isso Tá que bom. vai ser século IV, né? De 300 a 400 é o século IV. Então, aí, olha só, ele aqui está falando da tradução, então, para ficar mais acessível, né? Traduzir para o latino. É a Vulgata, né? O nome. Então, esse Papa Damaso, foi o primeiro Papa a usar com desenvoltura, isso aqui é só uma observação, anel do pescador como símbolo de São Pedro, que foi porque São Pedro foi considerado o primeiro Papa da Igreja, né? Que, ao contrário de hoje, era passado de pontífice para pontífice, assim que confirmada a sua morte como símbolo de autoridade pastoral. O anel com a égide de Pedro, o primeiro Papa, já não existe, pois foi destruído. Então, esse era o costume lá, né, que eles criaram a essa época aí, né, a utilização desse anel, né. E aqui, ó, o Jerônimo de Estridão foi um sacerdote católico, destacado como teólogo, historiador e confessor, considerado santo doutor da Igreja pela Igreja Católica, filho de Eusébio, da cidade de Estridão, na fronteira entre a província romana de Dalmácia e a Panônia. Nascido em 347, é conhecido, então, por fazer essa tradução da Bíblia, né, a Vulgata, e por seus comentários sobre o Evangelho dos Hebreus, mas sua lista de obra é extensa. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aqui depois só o concílio. Então, vamos ler aqui, eu vou ler aqui o livro, ó. Então, seria em 384, o Papa Damaso, inspiradamente, confiara a São Jerônimo a tarefa especial de fazer uma tradução para o latim do Antigo e do Novo Testamento. A missão se revestia de quase insuperáveis obstáculos,
considerando-se o número e variedade de texto. Conduzido por vigilantes obreiros desencarnados, o excelente trabalhador se desincumbe do compromisso, reconhecendo, no entanto, as dificuldades e os possíveis enganos cometidos. Todavia, o suceder dos tempos faria que se alterassem, ora no Concílio de Trento, ora por Sisto V, em 590, posteriormente em 590, posteriormente por Clemente VIII, em que hoje se estruturam as modernas traduções. Então, aquela tradução de São Jerônimo, ela foi mais fidedigna, vamos dizer assim, né? Retomou várias coisas, foi esse o planejamento da espiritualidade. Mas quando chegou em 1590, um pouco antes aqui, ó, tinha os concílios, né? O Concílio de Trento foi o 13º concílio da Igreja Católica, concílio que ocorreu entre 1546 e 1563. Eram essas reuniões, esses conselhos convocados pelo Papa III em 1546, reuniu no Tirol italiano, na cidade de Trento, por isso que era o Concílio de Trento, que se refere aqui, né, em 1500, tá vendo? Que a gente estava em 300, né, agora já passamos para 1500. Também foi guiado por outros papas, esse concílio, ó. Júlio começou com Paulo III, mas passou por Júlio III, Paulo IV, Pio V, Gregório VIII e o Sisto V. Eram os papas que, ao longo de 18 anos aqui, ó, realizaram esse concílio, concluindo os trabalhos somente em 1563. Tá? Então, houve alterações aqui. Foram realizadas 25 sessões plenárias em 3 períodos diferentes. Olha só, o quanto eles se reuniram, ficaram 18 anos aí fazendo esse concílio de Trento, 1545, né? Aqui as datas dos períodos, né? Até 1563, quando todas essas sessões foram solenemente promulgadas em sessão pública. Então, ou seja, houve alterações aqui, segundo o que a Joana está falando, né? Tanto é que chega, isso em 1563, né? Aí a Joana fala aqui, ó, em 590, posteriormente o Clemente VIII. Já é um outro personagem que aparece aqui, ó. O que ele fez? Ele promulgou essa Clementine Vulgate, né? Em novembro de 1592, publicou a Clementine Vulgate, que foi publicado aqui eu não sei falar, tá, gente? Não vou sacrorum aqui, enfim, que afirmava que todas as edições subsequentes devem ser equiparadas a esta. Então, falava realmente desse Novo e Antigo Testamento aqui, que todas as subsequentes deveriam ser iguais a essa que ele publicou, que deu o nome dele, né? Clementino VIII, né? A Clementine Vulgate. Tá. E essas edições deveriam ser equiparadas, nenhuma palavra do texto deve ser alterada, nem leituras variantes impressas na margem. Essa nova versão oficial da Vulgata, conhecida como Clementine ou Vulgata Sisto Clementine, tornou-se a Bíblia oficial da Igreja Católica. Por isso que a Joana está se referindo aqui, né, a essas situações. Deixa eu só ver se eu consigo tirar, gente, porque sair aqui do slide só, tá? Que aí a gente segue pelo livro mesmo, ó. Daí, não obstante, continua a perpassar no texto do Evangelho a sutil e elevada presença de Jesus, seus feitos e ditos, sua vida incomparável. A mensagem original ressalta poderosa de todo o texto em alto brando de amor e de advertência ao homem desatento da atualidade. As alterações não conseguem ofuscar o brilho da verdade. Declaro que, se estes, os discípulos, se calarem, as pedras clamarão. Olha que interessante isso aqui, né? Jesus que falou. Afirmara Jesus no Monte das Oliveiras, redarguindo aos fariseus, que solicitaram fossem silenciados os estudantes trabalhadores da Boa Nova Nascente.
quando as conveniências as fixaram o vero ideal do sacrifício e da abnegação, da renúncia e da caridade. As pedras das sepulturas puseram-se a clamar em altas vozes, libertando os que eram considerados mortos e ali jaziam, tidos por adormecidos ao longo letardo. Inutilmente, os homens, ávidos e zelosos das suas paixões, eles tentaram silenciar novamente essas vozes. O que está falando aqui? Das vozes do espiritismo, das vozes que vieram do túmulo, ou seja, né, da comunicação dos espíritos, né, para trazer, retomar a doutrina do Cristo aqui, né, a mensagem primitiva, né, que tinha se perdido. É o Consolador, né, que vai vir, a terceira revelação, né. Então, olha aqui, neste momento, quando a cultura... Espera lá, eu acho que eu pulei, né? Inutilmente os homens ávidos e zelosos, eu já li, suas paixões tentaram silenciar essas vozes, isso. Ceifando as vidas por cuja bocas falavam, e ao fazê-lo, engrossavam mais a legião dos reveladores. Neste momento, quando a cultura começava a libertar o homem da ignorância, o professor Rivail foi convocado ao exame das informações mediúnicas que adornavam os salões do mundo, mergulhando as almas de escol no infinito oceano das instruções espirituais que abandonavam a frivolidade para tornar-se roteiro e guia para a humanidade. Então, aqui começa, né, realmente a terceira revelação com Kardec. Com esse trabalho ímpar, surgiu o Espiritismo, ao ser apresentada a Era Nova em delineamento, conforme lhe fora revelada pelas vozes dos céus, né? Então, comunicação espiritual, né? Allan Kardec fez o mensageiro da terceira grande revelação, aquela que abalaria os alicerces do mundo, exatamente quando as criaturas já se encontravam em condições intelectuais e emocionais de compreender a sua gloriosa destinação. Não adiantaria vir antes, né? Que a gente sabe que antes aqui, no período da Idade Média, era um período das trevas, em que o pensamento não tinha espaço, não tinha, só com o iluminismo, né, que depois veio essa época aqui, próxima à época em que o espiritismo despontou, né, tinha já as ideias iluministas, já era uma era das luzes, né, do conhecimento, da ciência, então as mentes que estavam ali já tinham uma condição para entender essa doutrina, né, do espiritismo como uma doutrina com tudo que ele vinha, né, trazer. Então, é um outro período aqui da história do homem, né. Tá. Armado com os instrumentos das pesquisas, mediante os quais reconhece a própria pequenez, se faz humilde, olha Kardec, né? Que espírito preparado, né, gente? O homem pode agora comprovar a imortalidade da alma, elucidar os enigmas do micro como do macrocosmo, preparando-se para os grandes saltos da evolução. O espiritismo veio para ficar, olha a afirmação da Joana, né? Sua meta é o homem e guiá-lo com segurança é o seu fanal. Já não sobrevivem a ignorância e a superstição, o obscurantismo em domínio absoluto, embora teimem em permanecer algumas trevas, as poderosas luzes do mundo espiritual vencem as masmorras sepulcrais e alcançam a humanidade, prenunciando o de todos o dia nascente como bênção para o futuro. Nenhum enigma para o pensamento resiste à presença da doutrina reveladora. É bonito ler a forma como a Joana faz essas colocações, né? Essas frases aqui, olha, é muito, inclusive nos consola, nos traz muito alento, né? Ó, sua meta é o homem, guiá-la, não sobrevive em ignorância, né? Embora teimem permanecer algumas trevas, o mundo espiritual, as luzes do mundo espiritual vencem as masmorras sepulcrais, alcançam a humanidade prenunciando esse ditoso dia nascente como bênção para o futuro. Repetir aqui para a gente
ter essa noção do que é, né, essa doutrina, do que tem em termos de conteúdo aqui para nós, como humanidade, né? Nenhum enigma para o pensamento resiste à presença da doutrina reveladora, né? Porque aqui também que eu já tinha lido para vocês. Quem é o homem, de onde vem, por que sofre, para onde vai, como seguir? Eis as antigas interrogações, ora elucidadas pelo novo espiritualismo com Jesus, cujas bases se assentam nas luminosas palavras do Evangelho em dimensão de eternidade, além do tempo e do espaço, o Espiritismo, ou terceira revelação. Então, vem para completar, né? E pelo que a gente entende aqui dessa leitura, uma doutrina que já mais tendo sendo mais completa, não que a mensagem do Cristo, né, quando ele veio, mas nós não estávamos preparados, né, para entender. E agora, pelo menos intelectualmente, a gente já tem mais condição, né, de alcançar isso aqui, né, imaginando. E veio para ficar, né? Veio para ficar, porque são as verdades, né? Então, que a gente está tendo essa oportunidade, né, gente, de ter acesso a esse consolador, essa terceira revelação, nós já estarmos aí imbuídos, né, envolvidos com todas essas mensagens, né? É uma coisa maravilhosa, né? Porque quantos, né? Quantos ainda estão nesse obscurantismo, né? Nessas eras aí de escuridão, de tantas ideias distorcidas, né? Voltadas para o egoísmo, o orgulho ainda preso, né? Naquela conduta toda, naquele comportamento. E aí a gente termina esse capítulo, esse primeiro capítulo aí, falando sobre essas 3 revelações, né? E aí eu gostaria de saber se alguém quer falar alguma coisa, quem está aí, a Rosângela, a Edneia, Malu, a Cida, se quiserem complementar, falar alguma observação que lembraram. Explicou tudo, tá? Bem tranquilo. Oi? Foi uma boa aula, bem tranquilo, deu para entender bem. Ai, que joia. Ótimo. No final, dei uma corridinha aqui, para vocês verem que o tempo vai passando, né? A gente quer falar, quer trazer várias coisas, e aí, essa parte dos papas, né? Essa parte ali que é história, né? A gente não tem tanto conhecimento, aí tem que entender um pouquinho melhor, né? Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Vamos fazer nossa prece, vou pedir para a Cida fazer a prece, já que ela não falou, vou obrigar a Cida. Cida, vou te obrigar a falar. Eu ia comentar, mas depois falei, não vou deixar, porque ela vai me chamar para fazer a prece, né? Já estava tudo combinado, já. Estava tudo combinado. Então, vamos fechar os nossos olhos, confiar em Jesus, que tantas vezes vacilamos, se sentimos inseguros ainda, mas sabemos que Ele está a nos ensinar, porque é o nosso mestre, é o nosso caminho. Então, nessa existência, nessa encarnação maravilhosa, que estamos tendo a oportunidade de entender, saber e praticar essa doutrina maravilhosa. E a esses espíritos que vierem tantas eras, nos ensinar, nos mostrar, nos encaminhar, e nós não conseguimos despertar. Só temos a gratidão de mais uma existência na luz, e queremos conseguir chegar até o nosso Mestre Jesus. Nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bom. Maravilha, gente. Muito bom ficar com vocês essas horas.